Muito bom dia, galerinha. Saudações darwinianas. Essa é a nossa bioaula. A aula de hoje fala sobre aberrações cromossômicas, as aberrações de ordem numérica que nós veremos hoje, e também tem as aberrações cromossômicas estruturais. Isso fica para um outro momento. Então falaremos das aberrações de ordem numérica com relação aos cromossomos. Vamos lá. O que são essas aberrações no primeiro momento, para que a gente possa entender, né? São alterações numéricas e estruturais que provocam desequilíbrio genético, resultando na prática em fenótipos anômalos ou inviáveis, ou seja, são aberrações que podem acontecer com relação à estrutura do cromossomo ou com relação ao número cromossômico, tá? Levando a um desequilíbrio, ou seja, levando a alterações que provocam anomalias ou mesmo podem tornar o cromossomo e o conjunto cromossômico inviável para que seja gerado novas vidas, né? Vamos pensar assim, tá bem? Dentro das aberrações numéricas, que são as que nós vamos ver hoje, há dois tipos de alterações, que são as chamadas euploidias e as aneuploidias. Nesse primeiro momento, nós veremos as chamadas euploidias, que são as variações com relação ao conjunto cromossômico total. Então, são alterações com relação ao número cromossômico relacionado ao indivíduo ser haploide, diploide, triploide, tetraploide, pentaploide, tá? Organismos que podem ter a variação da ploidia fora do padrão de normalidade. Então, dentro da euploidia, o que a gente vê não é uma alteração na estrutura cromossômica, mas sim no número de cromossomos com relação ao conjunto cromossômico total, tá bem? E aí o indivíduo ele pode ser normalmente diploide, ele pode ter variações para haploide, para triploidia, tetraploidia, tá certo? Portanto, que eu falo aqui, olha, células N, 3N, 4N, 5N. Tá bem? Um exemplo clássico que a gente mostra aí, e não gera nenhum tipo de problema, nenhuma inviabilidade, nenhuma anomalia, é, por exemplo, o que acontece em abelhas, Apis mellifera, vamos tomar como exemplo, onde nós temos os organismos que são o zangão, que é o macho, e as fêmeas, que são divididas entre as obreiras ou operárias e a rainha. Bom, todas as fêmeas dentro das abelhas, entre esses animais, eles são indivíduos diploides, eles são 2N. E, obrigatoriamente, os machos, que são os zangões, eles são haploides, são indivíduos N. O que a gente observa aqui nesse esquema, mostrando aqui para você, junto do cursor, nós temos aqui a rainha 2N e nós temos aqui o zangão N. Essa situação, ela mostra a reprodução nas abelhas, para que nós possamos ver essas euploidias. Então, veja só. Haploide é o zangão, diploide é a rainha. Como que a rainha forma os seus gametas para que ela se reproduza? Através da meiose, nós já estudamos isso. Meiose é aquele tipo de divisão celular que vai formar gametas, ou seja, ele reduz a quantidade de cromossomos à metade para que o indivíduo possa gerar os gametas. Então, se nós observarmos aqui, o esqueminha mostra que a rainha 2N ela forma por meiose os gametas, os óvulos N, tá bem? Não está mostrando todos os óvulos, isso aqui é um esquema mostrando 2 óvulos. O zangão, por ele ser haploide, ele não formará os seus gametas, ou seja, seus espermatozoides, através de meiose, porque não existe um organismo meio N. Se ele fizer meiose, ele reduz N à metade, ficaria meio N, isso não existe. Portanto, no caso do zangão, pelo fato de ser haploide, a divisão celular que gera os gametas é a mitose. Então, o zangão, por mitose, gera os espermatozoides também N. De tal forma que, na cópula, ocorre a fecundação, fazendo com que o espermatozoide encontre o óvulo, que é N, e vai formar um zigoto, ou seja, formará um novo organismo 2N, como nós estamos vendo aqui, resultado da junção dos gametas masculino e feminino. De tal forma que esse zigoto 2N, perdoe-me, esse zigoto 2N dará origem a dois organismos, dependendo da nutrição que esse organismo receber.
Então vejamos, numa colmeia muito bem constituída, onde existe uma rainha, esse zigoto 2N receberá como nutrição sempre mel. Ele será nutrido com mel e isso dará origem às chamadas operárias. Quem são as operárias, professor? São as abelhas que estão lá trabalhando na colmeia. São as abelhas que trabalham na construção da colmeia, na produção do mel, na defesa daquela colmeia. Tá bem? Essas são as chamadas operárias ou obreiras, como está aqui, sempre sendo alimentada com mel. Mas, dependendo da circunstância, imagine que a rainha tenha morrido e existem óvulos lá que foram fecundados por espermatozoide e gerarão abelhinhas. Uma dessas abelhinhas, ao acaso, será escolhida e a nutrição dela não será mel, mas sim geleia real. A geleia real é um mel com uma grande quantidade de hormônios, os hormônios das abelhas, o que faz com que aquele zigoto que receber essa nutrição de geleia real se desenvolva de maneira diferente, tornando-se uma rainha. Portanto, aquela fêmea virará uma rainha e ela será responsável, portanto, por aquela colmeia. As demais que receberam mel virarão operárias. Bom, imaginemos o seguinte: nem todos os óvulos da rainha são fecundados por espermatozoides. O que acontece com aquele óvulo que não foi fecundado? Bom, se nós pensarmos, por exemplo, na espécie humana, todo mês a mulher, quando ovula, se ela não se reproduziu, se ela não teve lá a relação sexual, não houve a fecundação por um espermatozoide daquele óvulo, a mulher ela entra no ciclo menstrual, ela termina aquele ciclo menstrual, ela libera aquele óvulo que é desperdiçado junto com a menstruação. Nas abelhas, a gente não tem menstruação. Nas abelhas, o que acontece? Abelhas, ao ter um óvulo que não foi fecundado, ela não desperdiça aquele óvulo. Aquele óvulo, ele, por um processo chamado de partenogênese, ele se desenvolve em um organismo que é o macho, que é o zangão. Portanto, em abelhas, se ocorreu fecundação, forma-se um zigoto 2N e vira uma fêmea. Se não ocorreu fecundação, o óvulo se transforma em macho. Essa diferença no número de cromossomos entre as estruturas, perdoe-me, entre o organismo feminino e o organismo masculino, sendo a fêmea 2N e o macho N, é o que a gente chama de alterações cromossômicas do tipo euploidia. Houve essa variação. Isso é um clássico dentro da biologia, que é o estudo dessas alterações em abelhas. Tá? Vejamos a sequência aqui, olha. Nós podemos ter variações acima da diploidia, né, dos indivíduos diploides, que são os indivíduos que podem ser 3N, 4N, 5N, e isso a gente chama de poliploidia, polidivários, tá? E aí a gente pode ter dois tipos, como a gente tem na informação aqui. Eles podem ser autopoliploides, que são portadores de conjuntos cromossômicos da mesma espécie, ou seja, isso pode acontecer dentro da variação daquele indivíduo, dentro da espécie dele, ou espécies diferentes que são cruzadas, e aí a gente tem conjuntos cromossômicos de espécies diferentes. Vejamos aqui no caso dos autopoliploides. Tá? Drosófilas. Drosófila é aquela mosquinha muito utilizada na genética. Morgan utilizou drosófilas em seus experimentos, e aí a drosófila ficou conhecida na genética. A gente pode encontrar, são aquelas mosquinhas que aparecem na banana. Você tem lá uma fruteira na sua casa e tem as bananas, aparece uma mosquinha na banana. Aquela mosquinha é a drosófila, tá? Quando a banana está madura, quando ela maturou. As drosófilas, elas podem ter essas chamadas autopoliploidias. Veja aqui, olha, é uma fêmea 2N. Ou seja, essas ilustraçõezinhas, essa setinha, esse tracinho, essas bolinhas, elas representam cromossomos. Então aqui a gente tem um par de cromossomo, aqui um outro par de cromossomo, par de cromossomo, par de cromossomos. Ou seja, é uma fêmea 2N com 4 pares de cromossomos, 8 cromossomos no total. Tá bem? Veja, se acontecer uma meiose anômala, o que é uma meiose anômala, professor? É uma meiose que não aconteceu da maneira correta. A meiose, nesse caso aqui, deveria fazer o seguinte: reduzir a quantidade à metade, ou seja, ao invés de ter 4 pares, reduzir a apenas 4 cromossomos. Do jeito que está o espermatozoide aqui, olha.
De tal forma que, juntando o espermatozoide com o óvulo, esse com esse, formaria um indivíduo aqui embaixo, que seria 2N igual a fêmea inicial aqui em cima. Mas, veja só, como a meiose foi anômala, não aconteceu a redução dos cromossomos. Ela veio 2N, formou um óvulo 2N. Esse óvulo 2N, sendo fecundado por um espermatozoide N, fez com que, ao invés de formar um par de cromossomos aqui no indivíduo novo, formasse um trio de cromossomos. Portanto, essa fêmea é uma fêmea triploide. Isso é o que a gente chama de autopoliploides, ou seja, variou o número cromossômico para mais dentro da mesma espécie. Existe também a variação entre organismos de espécies diferentes, por exemplo, aloploidias. Tá? Olha só esse exemplo. A espécie A, que é 2N, cruzando com a espécie B, que também é 2N. Aqui nós temos um par de cromossomos azuis, aqui um par dessas duas bolinhas representando cromossomos também azuis. Aqui nós temos um par de cromossomo vermelho, dois pares de cromossomos vermelhos. De tal forma que, ao sofrer meiose, forma-se o gameta do cromossomo azul aqui e com o cromossomo vermelho normal. Isso gera um organismo, 2N, que é híbrido. Veja, juntou os cromossomos aqui. Ele, sendo um híbrido, ele pode ou não ser viável, no sentido de produzir ou não gametas. Tá certo? Veja, nesse caso aqui, esse híbrido 2N, ele não forma gametas que são gametas por meiose. Ele forma gametas por mitose. O gameta dele é igualzinho à célula que ele tem no organismo, não sofreu meiose. Quando você cruza dois organismos híbridos 2N, você juntando-os, você vai ter um híbrido 4N. Ou seja, aloploidia, duas espécies diferentes, fazendo com que a variação cromossômica vá para mais. E isso acontece em plantas, tá? É muito comum em plantas de nós observarmos isso. Tá? Existe um experimento feito entre o cruzamento de rabanete e couve. Não vou me lembrar o nome do pesquisador que fez isso. Acho que é o Karpetchenko. Não me recordo ao certo. Ele queria fazer o seguinte: rabanete, a gente come a parte que fica embaixo da terra, que é a raiz, referente ao rabanete, e a couve, nós comemos a estrutura que está acima da terra, que é a folhagem. Ele imaginou o seguinte: pense, se eu cruzar rabanete com couve, será que eu vou conseguir promover a formação de um indivíduo que tem a raiz comestível e a folha comestível? Porque o rabanete eu não como a folha, mas eu como a raiz. A couve eu como a folha e não como a raiz. Cruzar os dois formaria um organismo que teria o seu corpo, né, o seu organismo todo comestível? Então ele fez o seguinte experimento. Ráfanos é referente ao rabanete e Brassica é o gênero da couve, Brassica oleracea. Aliás, a título de curiosidade, a couve, então aquela couve que a gente usa, por exemplo, na feijoada, a couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, todos esses vegetais que são diferentes e nós temos nomes diferentes para eles, na verdade, refere-se à mesma espécie, tá? Em outro momento eu posso explicar para você. Todos são Brassica oleracea, tá? E podem ter gostos, né, e formatos diferentes, mas refere-se à mesma espécie. Então ele fez o cruzamento de ráfanos com Brassica. Então os pais 2N e 2N, formou-se os gametas N e N aqui por meiose, e aí formou esse híbrido estéreo 2N18, mistura de ráfanos com Brassica. E aí ele fez o cruzamento, a autofecundação desse híbrido, que formou essa rafanobrássica, que era a mistura do rabanete com a couve. E ele era, na verdade, um tetraploide. Isso também, esse tipo de cruzamento aconteceu para a formação do café que nós conhecemos hoje, que é o café arábica. Tá? Depois a gente vai ver isso. Então, essa rafanobrássica era a mistura do rabanete com a couve.
De tal forma que esperava-se que saísse a raiz e a folha da couve, quando na verdade o experimento deu errado. Saiu a folha do rabanete com a raiz da couve. Aquela parte comestível não ficou aparente. Tá certo? Com relação às alterações cromossômicas, chamadas aneuploidias, então veja, nós falamos de euploidia, que era a variação no conjunto cromossômico total, e agora a gente vai falar das aneuploidias, que são as variações com relação a um cromossomo a mais ou a menos, ou seja, são alterações numéricas envolvendo um ou mais cromossômicos e não o conjunto cromossômico todo. Essa tabelinha que tem aqui, ela mostra, olha, para que nós possamos entender que um indivíduo 2N, como exemplo, diploide, ele tem 3 pares de cromossomos. Esse par aqui e esse parzinho aqui. Tá bem? Se acontecerem alterações cromossômicas dentro das aneuploidias com esse indivíduo normal, quais são as alterações que podem acontecer? Então, dentro das aneuploidias, nós podemos ter a chamada monossomia, que é o conjunto total de cromossomos 2N menos um cromossomo. Então, ficaria 2 pares de cromossomo e o terceiro par perde um cromossominho aqui. Ele fica sem o par dele. Ou a chamada nulissomia, que é quando ele perde os 2 pares de cromossomos. Portanto, aqui, olha, ele perde um par, perdão, não 2. Fica com 2 pares e ficou com um só. Isso como exemplo aqui com relação a esse cromossomo, esse indivíduo 2N com 3 pares de cromossomos. Em nós, na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. E esses 23 pares representam 46 cromossomos. Essas alterações, professor, monossomia, nulissomia, isso aqui pode acontecer com a gente? Pode. A monossomia é um clássico que a gente vai ver, e a trissomia também, já já. Dentro das chamadas polissomias, nós temos aqui a trissomia ou tetrassomia, 3 cromossomos, 4 cromossomos juntos, tá? Se nós formos observar, para eu te dar exemplos mais palpáveis, para você entender como que acontece em humanos, veja aqui, olha, cariótipo normal. O que é o cariótipo normal, professor? É o seguinte, nós temos um conjunto cromossômico de humanos aqui, 46 cromossomos. O cariótipo é quando a gente mapeia esses cromossomos, mostrando quais são os pares. Então, veja, o par número 1 de cada um dos indivíduos. Então, ó, veio um do pai e um da mãe. O par número 2 veio um do pai, um da mãe. O par número 3, pai e mãe. E assim sucessivamente, até o par de número 23, que corresponde ao cromossomo XY. Nesse caso, XY indica um indivíduo do sexo masculino. Abramos um parênteses aí para que recordemos esse assunto. Indivíduos que são XX são do sexo feminino. Indivíduos que são XY do sexo masculino. Esse XX e o XY se refere a esse par de cromossomos, que seria o par 23. Se for XX aqui, 2 cromossomos com esse formato, seria uma mulher. Se for X e esse cromossominho que nós chamamos de Y, refere-se ao indivíduo masculino. Dentro desse cariótipo, se nós fizermos alterações com relação a colocar um cromossomo a mais ou diminuir um cromossomo, nós teremos as chamadas alterações, as anomalias cromossômicas em humanos. Vejamos essa primeira aqui. Perdão, antes de vermos, eu tenho aqui um outro cariótipo normal que refere-se à mulher, né? XX. Tinha falado aqui anteriormente, XY e aqui XX, só para que você observe a diferença, tá? Essa seria uma mulher. Agora sim, com relação às aneuploidias em humanos, há uma síndrome chamada síndrome de Turner, tá? Que acomete as mulheres. E se nós observarmos aqui o cariótipo dela, o que nós temos é o seguinte: ela tem todos os pares cromossômicos até o par 22, e quando chega no par de número 23, não existe o par. Ou seja, por conta de um problema na meiose, na formação dos gametas, seja do pai ou da mãe, aqui ficou isolado um único cromossomo, não fez o pareamento, tá? Somente um cromossomo X. E se é um cromossomo X, portanto, tem as características femininas, tá bem? Aqui nós temos 2 imagens das pessoas afetadas pela síndrome de Turner, que provoca nas pessoas que têm essa alteração cromossômica baixa estatura,
amenorreia, que é a ausência de menstruação, infantilismo genital, o que faz com que a pessoa tenha com subdesenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, com que ela não tenha o desenvolvimento das gônadas e, portanto, ela é infértil. Pescoço alado, que é a ausência do pescoço, veja, grudado assim praticamente ao ombro, né, a porção da cabeça, sem a definição correta do pescoço. Coartação da aorta, que causa uma certa fragilidade na aorta, e anomalias dos dedos, tá certo? Essa é uma síndrome muito comum na espécie humana, tá? Que não é rara de acontecer, ela pode acontecer. Outra alteração é a chamada síndrome de Klinefelter. E essa é uma alteração, perdoe-me, que apresenta a adição de um cromossomo a mais onde deveria ter o par. Portanto, aqui que deveria ser o par 23, ele tem um cromossomo a mais. Então, nós temos aqui, olha, XXY. O fato de ter um Y aqui faz com que o indivíduo tenha as características masculinas. Mas veja, ele tem testículos pequenos e atrofiados, o que faz com que seja infértil, características sexuais masculinas pouco desenvolvidas, corpo eunucoide e ocorre retardamento mental. Então, se nós observarmos aqui, olha, nas características apresentadas nessa imagem, veja, calvície frontal, ausente, fraco crescimento de barba, porque tem os 2X aqui, embora tenha o Y, portanto, os hormônios femininos vão influenciar bastante, tendência para crescer menos pelos, ombros estreitos, desenvolvimento dos seios, ancas largas, que é uma característica feminina, né? Quando ele fala de anca, com relação à região da bacia, da pelve, pelos púbicos femininos, testículos reduzidos, braços e pernas compridos. Né? Então, ocorrem essas alterações nos indivíduos com síndrome de Klinefelter. Bem, e o clássico daquilo que é estudado dentro dessas alterações cromossômicas é a chamada síndrome de Down, que antigamente era chamada de mongolismo e depois tornou-se pejorativo o termo mongoloide, porque refere-se a uma pessoa que tivesse retardamento, utiliza-se o termo mongoloide, mas antigamente o termo mongoloide não se referia de maneira pejorativa. Pelo contrário, referia-se àquele que tem a característica dos mongóis. Como é uma característica ter os olhinhos puxados, veja que belezinha esse bebezinho, falava-se que eles tinham as características dos mongóis. Os mongóis é o povo que vive na Mongólia, que nasce na Mongólia, e a Mongólia fica ao norte da China, abaixo da Rússia, ao norte da China, e a característica deles é o olhinho puxado, como a grande maioria dos orientais, né? Pessoal dos asiáticos. Bom, e aí referia-se a isso. Tornou-se pejorativo depois, tá? Então a gente usa o termo síndrome de Down para referir-se a essa alteração cromossômica, que é a chamada trissomia do cromossomo 21. Então esses indivíduos eles têm um QI menor do que o normal da população, prega palpebral, que faz com que o olhinho fique puxado, e a prega na palma da mão, que faz com que os dedinhos, a mão, fique menorzinha, que comumente é. Se nós observarmos aqui o cariótipo, nós temos, olha, os pares até o par número 20, que seria o par 21, ocorre uma trissomia. E essa trissomia gera a síndrome de Down. O par 22 normal e o par 23 também normal. Nesse caso aqui, desse cariótipo, é XX, portanto seria uma menina com síndrome de Down. Se fosse XY, seria um menino com síndrome de Down. Ou seja, síndrome de Down, o indivíduo tem um cromossomo a mais no cromossomo chamado cromossomo 21. Tá certo? Por hoje é só. Nossa aula sobre alterações cromossômicas numéricas, falando de euploidia e aneuploidia, está aí. Tá bem? Grande abraço, até a próxima.